Bom, meu avô foi João Gonçalves Filho, foi um dos maiores atletas da história do Brasil, não só acho que do Brasil, mas uma história internacional. Uma pessoa que foi a 7 Olimpíadas, o João Gonçalves Filho, foi para 2 Olimpíadas na natação, a terceira nadou e jogou polo aquático, a quarta e a quinta ele foi jogador de polo aquático. Na quinta, na Cidade do México, em 68, ele foi porta-bandeira da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos, o único porta-bandeira da história do Brasil vindo do polo aquático, e depois 2 como técnico de judô. Como técnico de judô, ele foi técnico de atletas renomados como Leandro Guilherme, Thiago Camilo, Rafael Silva, o Baby, Charles Shibana, Aurélio Miguel, todos esses craques, Douglas Vieira, vários medalhistas, e foi campeão pan-americano pelo polo aquático, medalhista pan-americano pela natação, campeão sul-americano nos 2, já nadou competições com a clavícula quebrada. Então, sem dúvida, além de ter feito a história na natação, migrou para o polo aquático, depois foi para o judô, foi faixa coral no judô, foi técnico de seleção brasileira, foi, acho que, destaque por onde passou. Então não tem como não orgulhar do meu avô, né? Minha avó foi Vilma Gonçalves, ainda viva. Muitas pessoas que me conhecem minha avó, um carisma enorme. Ela foi atleta do nado sincronizado de saltos ornamentais, foi a Jogos Pan-Americanos, representou o Brasil. Não tem uma história tão longa quanto a do meu avô, mas também fez parte do esporte, além de ter dado continuidade aí na tradição da família e hoje em dia ser uma das maiores fãs que eu tenho, né? Bom, falando dos meus avós, eles são meus avós maternos, então eu já vou pro lado da mãe, que acho que fica mais fácil. Cristina Guimarães, ela foi atleta de saltos ornamentais, representou o Brasil em poucas competições, depois chegou a ser técnica aqui do Pinheiros de saltos ornamentais também, representou o Brasil em algumas, mas poucas competições nos saltos ornamentais, né, como técnica também, e hoje em dia, sem dúvida, é a maior fã que eu tenho, né? Quem assiste qualquer jogo meu sabe que é a torcedora número 1, uma pessoa que me apoia incondicionalmente, me ajuda em tudo, faz trabalho de mãe, amiga, secretária, torcedora, faz tudo pra mim. Então, uma pessoa importantíssima na minha vida. A mãe é Cristina Guimarães, não sei se já falei. Meu pai, Gilberto Guimarães, mais conhecido como Betão, foi a 2 Jogos Pan-Americanos como atleta, tem uma medalha de bronze, foi cortado no dia a dia para os Jogos Olímpicos de 84 em Los Angeles por uma questão política que eu não vou entrar no mérito, mas tanto que o Pan-Americano que ele foi 83 e 87, ele ficou na Olimpíada, ficou de fora bem nesse meio, mas depois foi mais de 25 anos, técnico de polo aquático aqui no Pinheiros, depois foi para o SESI, mais de 25 anos, comandando as seleções brasileiras júnior, adulto, feminina, masculina. Sem dúvida, uma das pessoas que mais me ajuda também, não só na parte de incentivo, na parte psicológica, na parte de acreditar no que meu avô paterno falava, de que a cabeça realmente é o diferencial do atleta, mas numa parte técnica, numa parte de prestar atenção num detalhe, numa parte específica de um jogo, comentar certos detalhes. Então, sem dúvida também, uma pessoa que me ajuda e me ajudou muito até onde eu estou hoje, sem dúvida é um dos que vai me ajudar ainda a subir mais alguns degraus da minha carreira. Bom, e para completar a família, né, meu irmão Ricardo Guimarães, minha primeira seleção de júnior foi com ele, mas antes disso a gente começou a jogar polo aquático junto, aqui no Pinheiros. Eu tinha 7 anos, ele tinha 9, fomos crescendo junto no meio do esporte. Depois a gente foi para Espanha treinar uma vez juntos. Aí voltamos, fomos pro Campeonato Pan-Americano no Paineiras em 2008 juntos. Aí eu fui para a Espanha junto com ele, jogamos lá, voltamos, Sul-Americano, Mundial, tivemos título pela seleção brasileira junto. Depois de alguns anos ele seguiu uma estrada um pouco diferente da minha, foi estudar nos Estados Unidos, fazer uma faculdade onde é formado, além de ser atleta aqui do clube, ano passado ter jogado o Mundial de Budapeste junto comigo e ser atleta da equipe adulta do Pinheiros. Nunca joguei contra ele até agora. Quando eu era do Pinheiros, ele estava no Pinheiros. Quando eu fui pro SESI, ele estava no SESI. Quando a gente estava no Barceloneta, a gente estava junto. Na seleção brasileira jogamos juntos, então, sem dúvida, é uma pessoa que caminha lado a lado comigo. Hoje em dia nem tanto, sempre nas piscinas, mas o apoio dele é fundamental para minha caminhada, até sozinho, entre aspas, na Europa, mas sem ele eu não teria a força de continuar lá.
Bom, minha caminhada no polo começou aos 7 anos, como eu falei, para aprender a nadar. Eu fui criando gosto, né? Como toda criança, uma diversão, estar com os amigos, nadar sério, aprender a disciplina do esporte, os valores de que o esporte pode trazer não só a parte física, mas formação de caráter, formação como pessoa. E ali eu fui levando como uma vida tranquila até a hora que, se eu não me engano, com 13 anos teve uma mudança na regra da FINA e que a categoria de júnior ia ficar uma categoria mais nova. Ao invés de ser nascidos em 2008 até 1989, mudou para 1981 e 91. E ali eu criei gosto, foi a primeira vez que eu fui para a Espanha para valer, para treinar. Criei gosto, achei legal, depois fui mais uma vez antes do Pan-Americano e a certeza que eu queria levar isso a sério. Foi a primeira vez que eu vesti a touca da seleção brasileira. Na hora que eu estava na frente da minha família e dos meus amigos, porque foi aqui na minha cidade natal, e acho que foi uma sensação única de que o esforço valeria ainda mais a pena. E aí treinei junto com as meninas em 2007, quando teve essa mudança de categoria. Elas estavam treinando para o PAN de 2007, o Chapini, meu pai, o Betão, eram os técnicos da seleção feminina e eles precisavam de um sparring para a seleção feminina, que era o time masculino muitas vezes, das categorias de base. Porque a força, se fosse o adulto, seria muito desproporcional, então a categoria júnior fazia o sparring e eu passei as férias inteiras treinando, enquanto todo mundo estava parado. E aí você evolui, você volta, quando todo mundo volta, você vê que você teve um salto de qualidade, é gratificante. Aí eu comecei a levar a sério de verdade, comecei a gostar disso. E aí depois de 2008 do PAN, eu decidi que era o que eu queria. Em 2009 fui morar na Espanha para jogar polo, voltei, aí teve o Brasil escolhido como país sede dos Jogos Olímpicos de 2016, isso foi escolhido em 2009. Aí eu falei, o Brasil pode naturalizar quem quiser, pode fazer o que quiser, mas 13 não vão ser naturalizados. Se naturalizarem 12, o 13º vai ser o Grume, né? Só que muitas pessoas falam, mas como você fala isso? Modéstia à parte, é porque se eu não confiar no meu potencial, se eu não confiar no meu trabalho, em tudo que eu me dedico, acho que ninguém vai confiar por mim. Eu sei que no Brasil tem muitos jogadores de qualidades, mas quando você junta a qualidade do jogador, a vontade, tudo e o otimismo, acho que a gente tem chance de chegar mais longe. Então foi o que aconteceu, foi assim que eu entrei no polo e adolescente eu criei o amor de verdade. Hoje em dia, já adulto, eu continuo alimentando essa paixão e esse vício que é o polo aquático, né? Bom, acho que o polo aquático entrou na minha vida de uma maneira que nem eu sei explicar direito, né? Vindo da família de esportistas, ainda mais dentro dos esportes aquáticos, eu não tinha muito para onde correr, uma hora eu ia cair para experimentar o polo. Eu sempre vi meu pai dando treino, sempre achei legal, sempre quis participar, sempre fui o mais folgado dos moleques que o pessoal do adulto brincava e tal. E aí eu fui criando gosto por ver um ambiente de grupo, um ambiente de esporte coletivo. E aí ali eu comecei a gostar. Meus pais falavam que eu tinha que aprender a nadar quando eu era pequeno, e até aqui nessa piscina que a gente está gravando, eu fiz minhas primeiras aulas de natação na escolinha aqui do Pinheiros, e eu não gostava, eu falava que tinha que contar azulejo, com todo respeito aos meus amigos nadadores, né? Mas aí eles me obrigaram a aprender a nadar, e eu falei que natação eu não queria, que então eu ia testar outros esportes. Testei o polo aquático, não sabia nem nadar direito, mas por estar num ambiente de grupo, esporte coletivo, estar com os amigos, ter que fazer gol aqui no Brasil, que tem calor praticamente o ano inteiro, sabe? Todas as coisas que o brasileiro gosta, eu fui criando gosto, e uma coisa inesperada, que eu nunca fui pressionado pela minha família a fazer. Eu tô até hoje, sem dúvida, dedico a minha vida a isso, porque é um esporte maravilhoso, é um esporte único e é o amor da minha vida, talvez, hoje em dia, né? Bom, por meio do esporte, né, desse marco na minha vida, que eu entrei pro polo com uma brincadeira, já são mais de 20 países, né, que eu conheci na América, na Ásia, na Oceania, na Europa, enfim, cada país tem uma diferença, né. O mais recente que eu estive foi os Estados Unidos, para dar uma clínica junto com meu ídolo, Tony Azevedo, até esse boné em homenagem a ele, né, que é realmente um dos ídolos que eu tenho no esporte, um cara que me ajudou a estar onde eu estou hoje. E sem dúvida lá eles têm a política do polo aquático muito forte. Foi uma clínica, por exemplo, para 225 crianças em 5 dias, que a gente trabalhou não só a parte de técnica com as crianças de jogo, mas fora da água, atividades
aprender a conviver em grupo, respeitar o próximo, respeitar seu companheiro, trabalhar em equipe, então muitas coisas. Então, os Estados Unidos tem esse lado muito forte na parte de formação, na parte até universitária, porque eles não têm uma liga profissional. Depois eu tive a experiência, minha primeira liga profissional foi na Itália. O campeonato mais forte do mundo na época, um marco na minha vida, primeiro contato de choque, né, na verdade, com o alto nível de igual para igual. E eu estava muito perto da Croácia, que a gente ia muito com a seleção e treinava uma vez por semana quando eu estava em Trieste com o Rijeka. Então ali também eu vi a cultura que é da molecadinha muito nova, querer ser jogador de polo aquático, querer uma medalha olímpica, querer chegar onde os ídolos chegaram. Minha experiência na Espanha como profissional também, uma experiência um pouco diferente, não é tão profissional quanto a Itália, mas tem muitos times, o pessoal deu muito valor, a criançadinha queria crescer. Então cada lugar teve uma coisa muito positiva. Na Hungria, que é o país que mais ganhou Olimpíadas, você vai em alguns lugares, os atletas são valorizados, um outdoor na rua é um jogador de polo aquático, na Sérvia a mesma coisa. Então você vê que em determinados lugares o polo aquático ele tem um valor que é meu sonho ter aqui no Brasil. É meu sonho que um dia a gente seja valorizado. E ver, por exemplo, hoje em dia a piscina aqui do Pinheiros com foto da Isa, minha, da Diana, do Yosser, são fotos que mostram que o polo está começando a ter um espaço aqui dentro. São coisas que começam a mostrar que o esporte está tentando crescer. E quem sabe um dia a gente não tem o valor desses países que eu falei, né? Além dos outros que eu já fui, Rússia, China, Austrália, enfim, tantos outros para jogar, cada um com uma particularidade que não dá para ficar falando, mas de modo geral, eu acho que os que realmente estão num nível diferente e que estão na elite do polo aquático têm o amor pelo esporte e o trabalho duro desde criança. A molecadinha já vem trabalhando a parte técnica, a vontade, tentando ver vídeo, tentando aprender de um jeito que aqui no Brasil às vezes a gente não tem. E aqui a gente tem uma estrutura melhor do que a deles, a gente tem um clima melhor do que o deles, a gente tem muita coisa, tem material humano. Essas coisas que eu acho que às vezes falta um pouquinho de apoio, um pouquinho de vontade de quem pode ajudar, ou até da criançada que está começando, de falar, eu quero ser um atleta olímpico no polo aquático, eu quero fazer amigos dentro do polo aquático, eu quero fazer com que o esporte cresça aqui no Brasil, eu quero ter saúde, eu quero viajar, quero conhecer outras culturas, outros idiomas, quero aprender a ter disciplina, tudo isso que o polo aquático dá, e que nos outros países isso é pregado desde cedo para a criançada. E aqui no Brasil, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade nisso, né? Bom, vamos começar então com a maior alegria, né? Acredito que no dia 10 de agosto de 2016, todo brasileiro que gosta de polo aquático sentiu na pele uma sensação única, né? Dentro de casa, terceiro jogo do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, familiares, amigos, todo mundo lá. Brasil indo encarar a atual campeã europeia, campeã do mundo, campeã da Liga Mundial, 55 jogos invictos. O Brasil vai lá, chega no último quarto, 5-5. Não tinha como a gente querer algo a mais do que isso, né? Com a nossa proposta de jogo, de engrossar o jogo, de levar para o final do jogo. Radko falou que a gente tinha condições, mas que não era para pensar no resultado, como ele falava sempre. E aí chegamos no último quarto naquela situação, final do jogo, 46 segundos para acabar. Acho que eu tive a maior sensação da minha vida profissional e talvez até pessoal. Um pênalti, que o Bezão passou a bola pro Vrilit, se eu não me engano, o pênalti pro Brasil, eu tava na água, mais novo do time, eu tive aquela confiança de todo mundo, do Radko e de toda a seleção, para ir bater o pênalti decisivo, que na hora eu só sabia que eu estava preparado, mas muita gente não sabe de uma história que eu vou contar da manhã antes, que todo treino que acabava eu ficava batendo pênalti no final do treino. E aí, nesse dia eu vi a Sérvia chegando quando acabou o nosso treino, eu falei que eu não ia bater o pênalti no final do treino. E o Duda, que muita gente conhece, falou, pô, Grumi, hoje você não vai bater pênalti? Eu falei, Dudão, hoje não é dia. Os caras estão aí, vão ver, não quero. Ele ficou chateado comigo na hora, falou, Grumi, tem que treinar como sempre faz e tal, você é nosso batedor. Eu falei, Duda, algo mais forte me diz que eu não tenho o que fazer, desculpa, hoje eu não vou fazer. E o Radko não falou nada. Saí da água, fomos embora, descansamos, nos alimentamos, fomos pro jogo. Chegou na hora do vamos ver, pênalti, faltando 46 segundos, aquela sensação de que eu escondi a coisa na hora certa, né?
na hora veio uma frase que meu avô mandava os atletas dele falarem antes de uma competição, de que era que eu sou forte e poderoso, acredito em tudo que faço, não duvido do meu potencial e a maior força está na mente. Que é, eu estou preparado para aquilo, eu sei que eu me preparei, eu sei que eu estou qualificado para dar conta desse recado. Foi lá, bati o pênalti, fizemos o gol e aí veio na minha cabeça, não adianta nada eu ter feito esse gol sem a gente tomar nesses 46 segundos. Depois o Soro ainda fez uma defesa de perto do centro dos caras, uma coisa realmente de arrepiar. Quem assistiu esse jogo sabe do que eu tô falando. E aí a sensação única da vitória do Brasil, com a minha família lá, com meus amigos lá, com muitos brasileiros que não conheciam o polo aquático vendo, saindo nos jornais até no exterior, que o Brasil não era o país do futebol, porque o futebol naquele momento na Olimpíada não estava tão bem. Depois, graças a Deus, foi campeão olímpico, mas não estava tão bem, e o Polo tinha ganho as 3 partidas, ganhando da Austrália, do Japão e da Sérvia. Então acho que aquele dia 10 de agosto ficou para a história com a maior alegria, né? Se eu tiver que ter escolhido uma, teve a medalha da Liga Mundial, minhas 2 medalhas em PAN, meu prêmio de MVP da Copa One, enfim, vários marcos importantes de alegria. E acho que de tristeza, se é que eu posso falar tristeza, né? Que acho que não é tristeza, na hora você sai um pouco triste, mas depois você vê que faz parte do esporte, que a gente perdeu para uma equipe qualificada, que foi nas quartas de final contra a Croácia, um jogo que a gente teve condição de ganhar, contra a equipe atual campeã olímpica até então em Londres, uma equipe que treinou com a gente na reta final da preparação da Olimpíada, que a gente conhecia muito bem, que a gente tinha ganho na Liga Mundial de 2015 em Bérgamo, foi a primeira medalha em campeonatos do mundo, né, em Liga Mundial, que o Brasil ganhou, que foi em 2015. Então aquele dia a gente sabia que a gente podia. Acho que faltou um pouco de experiência naquele momento, porque aquele time tem muitos jogos internacionais, passaram por aqueles momentos diversas vezes, e a gente não teve a tranquilidade de saber aproveitar aquele momento. Então eu saí do jogo muito triste pelo sonho da medalha olímpica ter sido adiado talvez para Tóquio 2020, quem sabe. Mas aquele dia foi triste porque a nossa caminhada para a medalha, depois de um trabalho tão duro com o Rático, acho que chegava ao fim aquele sonho, mas é uma tristeza momentânea, digamos. Mas ao mesmo tempo é uma sensação de que a gente caiu brigando, de cabeça erguida, lutando contra uma grande equipe que depois foi lá e chegou na final da Olimpíada, e no ano seguinte foi campeã do mundo. Então eu tenho certeza que essa tristeza foi momentânea e tem ainda essa sensaçãozinha, mas faz parte do esporte. Um dia a gente ganha, outro a gente perde, mas o importante é saber que a gente deu tudo, que a gente lutou, que a gente batalhou e que a gente se entregou pelo nosso objetivo maior, que era o bem daquele grupo que trabalhou muito forte para estar lá, né? Bom, pensando em Jogos Pan-Americanos, só tenho boas lembranças, né? Com 17 anos, um bronze em Guadalajara, mais novo do time, com 21 em Toronto, uma prata. Agora em Lima no que vem, como é que é? O ouro que falta? Então vamos falar um pouquinho disso. Eu acho que ainda falta ganhar a vaga, né, no Sul-Americano desse ano, que é o nosso objetivo do ano com a seleção brasileira. E eu acredito que classificando o foco seja o ouro já. A gente tem que ter o foco do Sula antes, porque senão a gente não chega lá. Mas sabendo do trabalho que vai ser feito aí, eu acredito que a gente possa chegar no PAN. E a gente tem uma equipe qualificada com pelo menos os nomes de jogadores que eu conheço, vendo todo mundo treinando, pelo que eu já falei com o André, pelo que eu já falei com o Fochinha, pelo que eu já falei com os jogadores, que são todos meus amigos. Cara, o Brasil tem qualidade de sobra, tá no nível de Canadá e Estados Unidos, talvez um pouco acima de um pouco abaixo de outro, um pouquinho mais de experiência, menos experiência, mais vontade, menos vontade, mas eu não tenho dúvida que ano que vem a gente tem condição sim de entrar para a história, condição sim de ser campeão pan-americano, de quem sabe repetir o feito do meu avô em 63, de ganhar uma medalha, uma vaga para Tóquio 2020, então tem possibilidade sim. Vai acontecer? Não dá para saber, o esporte a gente sabe que surpresas acontecem em tudo. Tem equipes qualificadas sim, por exemplo, Cuba agora está com convênio com a Croácia, está voltando a evoluir. A Argentina está mandando jogadores para a Europa, está indo treinar na Espanha direto. Tem um manager da Espanha, então está evoluindo. O Canadá está mandando muitos jogadores para fora, tem um técnico italiano. Estados Unidos tem um técnico sérvio.
tá evoluindo, tá trabalhando, fez bons jogos esse ano na Liga Mundial. Então, todos os times estão crescendo. O Brasil também tem condição. Estão aparecendo novos jogadores aí que há 2 anos atrás não eram cogitados. Você pega o Rafa Vergara, o moleque estava na Europa voando, veio aqui, tá voando, tá indo para lá, tá voando. Você tem o Bezão, que jogou super bem a Olimpíada, que é um cara que vai acrescentar e vai fazer uma diferença para nossa seleção. Você tem o Braga, que é o melhor marcador de centro aí, que é um trator, que é um cara do bem, que é um cara fantástico para o grupo, não só como jogador, mas como pessoa. Então você tem isso que também faz diferença. Não só você ter um time bom, de boas peças, bons jogadores, mas você tem um grupo muito bom. E pelo que eu senti no Mundial do ano passado, tudo bem que alguns nem foram pro Mundial, outros foram, alguns que estavam no Mundial vão estar agora. Tem um canhoto que estava, o Beto, estava lá na Espanha, um moleque de qualidade, ajudei ele a ir para a Espanha porque eu acredito no potencial dele, acredito que ele vai crescer, acredito que ele vai colher os frutos com a gente na seleção, um moleque do bem. Então, essas coisas mostram que é um grupo que vai se ajudar, porque quanto mais pessoas corretas, mais pessoas do bem e que querem a mesma coisa no mesmo ambiente, a maré vai a favor. Então, acho que deixa a gente se classificar antes. Mas aí depois, quem sabe a gente faz história daqui exatamente 1 ano lá em Lima. Bom, falar dos gols mais bonitos ou mais importantes é meio complicado, né? Porque todo gol é um momento importante do jogo, da carreira, cada um tem uma sensação especial. Mas acredito que na Liga Mundial de 2015, disputa de pênaltis contra os Estados Unidos, empatamos o jogo no finalzinho 10-10. Foram 3 pênaltis para cada lado, eu tive que bater 3 pênaltis e foi engraçado porque até o Rático queria dar prioridade para quem estava dentro d'água bater. E aí ele falou, quem quer bater, e eu tava fora, eu falei, eu. E aí ele falou, espera. Aí o pessoal de dentro da água, não esqueço até hoje, o Adri e o Braga, que iam bater os pênaltis também, que acabaram o jogo dentro da água, apontaram pra mim e falaram, o Grume. E aí o Rático falou, então vai. Então aquele foi uma responsabilidade muito grande pra mim, mas ao mesmo tempo uma sensação de que o time confiava muito em mim. Então aquilo foi muito importante pra mim. Foi uma sensação de que meus companheiros acreditam em mim. E aí foi lá, deu certo, eu bati os 3 pênaltis, fiz os 3 gols. Então esses 3 pênaltis foram muito marcantes pra mim, primeira medalha numa Liga Mundial. Acredito que mais gols importantes, cada um tem um sentimento. Primeiro gol na Olimpíada contra a Austrália, homem a mais, primeiro jogo, final do jogo, era o jogo mais importante pra gente. A gente preparou tudo para aquele jogo que era a nossa final, no dia 6 de agosto. E eu não esqueço até hoje, um homem a mais, outro homem a mais na mesma rodada, eu pego a bola com o Felipe Perrone na água, que é um dos melhores do mundo, com o Friedrich na água, que é um dos melhores do mundo. Você assumir uma responsabilidade no momento desse, no seu primeiro chute na Olimpíada, fazer um gol com a sua família ali, com seus amigos, com o Brasil te empurrando, foi outro marco importantíssimo para mim. E vamos um mais recente, talvez, algum do Mundial do ano passado, que foi o último campeonato que eu joguei pela seleção, contra Montenegro, fazer 2 gols contra uma seleção qualificada, fazer gols contra a Austrália. Por cada jogo, cada campeonato tem um sentimento diferente. Um talvez porque você esteja com a confiança um pouco abaixo, você faz um gol importante e fala, meu, eu posso. Outro porque você está com confiança lá em cima e fala, meu, o pessoal está me marcando e mesmo assim eu consigo. Outra, talvez uma assistência valha mais do que um gol, você dá um passe muito bom, que o seu companheiro faça um gol. Talvez isso valha até mais do que um gol, uma vibração diferente. Ou um bloqueio, você roubar uma bola num jogo importante. Que tudo bem, muita gente valoriza o gol, mas um bloqueio é fundamental, uma assistência é fundamental. Cobrir o seu amigo quando está tomando um contra-ataque é muito importante. Então essas coisas também acredito que eu valorizo como um gol na minha carreira, algumas situações, que muita gente às vezes não valorize, não goste, não acredite, mas eu particularmente dou muito valor a isso e acredito que isso mostra o trabalho em equipe. Foi o que eu falei, uma das coisas que eu quis continuar no polo aquático foi ambiente coletivo, trabalhar em grupo. Então essas coisas acho que são os gols mais, talvez mais legais que eu fiz, né, que mais marcaram, além da Sérvia, lógico, eu já falei que todo mundo cansou de ouvir. Mas isso não é um gol que conta no placar, mas para mim vale como um gol. Bom, até muita gente brinca com essa história do número, né? Brinca que é o G11 e tal.
Sou número 11 desde que eu comecei a jogar, porque meus dois ídolos na época eram o número 11, eu queria o número 1 na minha touca por causa do meu pai que era goleiro. Então eu juntei o útil ao agradável. O Ivan Pérez e o Vujasinovic eram 11, meu pai era 1, tinha que calhar as duas coisas, consegui isso, né? E isso não determina minha função dentro da piscina. Eu sou atacante, normalmente jogo pelo lado esquerdo da piscina. Até essas coisas que brincaram com a comparação com o Neymar, na época em 2010, eu entrando na seleção adulta, ele começando a brilhar no Santos e tal. Ele no lado esquerdo do campo, eu no lado esquerdo da piscina. Ele número 11, eu número 11. Ele com muito novo, eu com 16 anos indo para a seleção adulta. Então, essas coisas que brincam, e até por isso o pessoal brinca do G11 e tal. Mas o número para muita gente não significa, alguns têm um significado mais forte. Eu já teve campeonato que eu não pude ser 11, eu fui 6 por causa do meu irmão. Ano passado, temporada passada na Espanha, não pude ser 11, eu usei a tocar 8 pelo Tony, que é outro ídolo, outra referência para mim. Então isso não determina minha função dentro da piscina, mas isso eu gosto, é uma coisa que eu me sinto bem com esse número, eu tenho uma identificação. Os dois Pan-Americanos que eu joguei, eu tinha essa touca, medalha na Liga Mundial eu tinha essa touca, Olimpíada eu tinha essa touca, as maiores conquistas eu tive essa touca, então é um número especial para mim. Bom, onde eu aprendi a ler, eu não tenho certeza, mas a pessoa que mais me incentivou foi minha mãe, sem dúvida, né? A mãe mais coruja do mundo, como muitas mães são, a do Thiago é famosa na natação por isso, cada uma é, a minha sempre foi, sempre me deu a educação de que eu tinha que aprender a ler, tinha que aprender a fazer esporte, a educação andava junto com o esporte, né? Mas quando eu aprendi a ler, que eu me lembre, minha mãe queria que eu aprendesse a ler e falar em português, mas ela só falava comigo em inglês, para eu aprender um segundo idioma, para eu aprender um idioma já pensando no meu futuro. Então acho que eu sou muito grato a ela, sem dúvida, por ter me ensinado a ler, que eu acho que foi ela. A moça que trabalha lá em casa desde que eu nasci, a Nete também, que é uma mãezona pra mim, tem 24 anos que ela tá com a minha família, os 24 que eu sou vivo, né? Ela entrou, eu tinha 2 meses, com certeza ela me ajudou, além do meu pai, né? Então essas pessoas acho que me ensinaram a ler, e me ensinaram até a falar, e minha mãe a falar outro idioma, e acho que tudo isso, sem dúvida, são pessoas importantes na minha vida, até nessa parte de quem aprendeu a ler, escrever, falar, até nisso a gente tem que ser grato a eles, né? Bom, quando eu era mais novo, minha mãe era técnica de saltos ornamentais aqui no clube, meu pai era técnico de polo aquático, meu pai era personal trainer também. Então eles tinham uma vida muito corrida. E a Nete, como era a pessoa que cuidava de mim e do meu irmão e tal, já chegou a trazer pra treinar, porque a gente não podia andar na rua sozinho, já chegou a dar uma força. Sem dúvida é uma pessoa que ajudou nessa caminhada, me alimentando bem, cuidando de mim, puxando minha orelha, me deixando de castigo, escutando as besteiras que eu falo. É uma pessoa muito especial também pra mim e pra minha família. O Bruni é uma pessoa, um jovem ainda, com muitas vontades, com uma autoestima grande, uma pessoa apaixonada pelo polo aquático, uma pessoa otimista, que gosta de ver o lado bom das coisas, que ultimamente tem trabalhado muito em ver o copo sempre meio cheio e não meio vazio, né? E que acaba sofrendo um pouquinho porque o Brasil não tem a estrutura que ele gostaria, a estrutura de apoio ao esporte, de apoio à educação, de segurança, mas que acredita muito no esporte como uma ferramenta educacional, que acredita muito que o esporte pode transformar vidas, pode fazer as pessoas crescerem, aprenderem muito, terem saúde, e uma pessoa que quer crescer muito, que quer fazer o bem, que quer ajudar as pessoas que tem por perto, a pessoa que quer ser feliz, acima de tudo, quer estar com os amigos, com a família e fazendo o que mais gosta, que é estar dentro da piscina jogando polo aquático. Acredito que esse seja o Bruni, no meu ponto de vista.